Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Obrigada, Rafa, pela sua apresentação. Fico até sem graça, meu Deus. E nervosa com tanta gente. É a maior audiência da minha vida até agora. Então, tô super feliz pelo convite de estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre inteligência artificial, que é um tema que está super em alta. Então, acho que vai ser uma coisa muito boa para a gente passar esse finalzinho de noite juntos para a gente conversar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e vou compartilhar uma apresentação que eu fiz com vocês para a gente olhar algumas coisas que estão em voga no que tange na inteligência artificial. Aí eu vou passando, eu consigo ver assim, só consigo me ver e a apresentação. Mas se em algum momento vocês quiserem falar alguma coisa, eu consigo ver mãozinha levantada, e aí é só vocês me falarem que eu pauso a minha fala e vocês podem me interromper com dúvida, pergunta, sugestão. E o que eu planejei, eu falo muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dar um toque também. Eu trouxe uma aula pequena de exposição sobre inteligência artificial, pensando mais em fazer que a gente dialogue com essas inteligências artificiais. Eu trouxe aqui para a gente brincar e conversar 4 opções, mas se durante a nossa conversa vocês quiserem que a gente exponha mais alguma, podem ficar à vontade para pedir, a gente conversa aqui e a gente vai alinhando as expectativas de vocês sobre essa aula. Então, vamos lá. Eu aqui propus, né, traçar a inteligência artificial na educação, que é uma coisa que eu já venho fazendo, a Rafa, a gente se conhece por conta disso, né? Eu venho desenvolvendo um trabalho de olhar para a educação e para a inteligência artificial e entender como que a gente pode usar essas tecnologias para melhorar a educação, né? Que é uma coisa que a gente precisa lutar, né? A gente tem passado aí por alguns períodos, né, complexos no que tange educação mesmo, e a gente olhar para ela com um olhar para trazer a tecnologia, para a gente problematizar isso, eu acho muito importante. E a gente, enquanto vocês daqui a pouco educadores, né, já são, inclusive, porque essa disciplina, né, são para professores, a gente olhar as ferramentas e o que a gente tem de possibilidade para a gente trabalhar essas inteligências artificiais na sala de aula. Mas para isso a gente precisa entender o que é uma inteligência artificial. E nesse caso, como eu falei para vocês que eu ia trazer algumas IAs, eu trabalho com a inteligência artificial generativa, porque existem, vamos, quase que 2 tipos, né? A inteligência artificial como um campo geral, e que aí ela é capaz de desenvolver software, fazer várias coisas, e a generativa, que é o que a gente mais usa, que são os cases mais relevantes, como o ChatGPT, o Microsoft Copilot, o do Google, que é o Gemini. A gente vai conversar com eles depois. E aí, essas inteligências artificiais generativas, elas são capazes de gerar, entre muitas aspas aqui, conteúdos novos a partir do que a gente pede e com base nos bancos de dados que essas empresas constroem para ter uma inteligência artificial. O que são esses bancos de dados? Né? O que seriam eles? Toda a informação praticamente que a gente tem na internet, né? Como Pierre Levy definiu como cyberespaço, né? Então, se hoje eu coloco uma foto na internet, isso, de alguma forma, a partir de coleta de dados dessas empresas, isso pode gerar banco de dados. Eu brinco que não existe almoço grátis quando a gente fala sobre o Google e essas tecnologias, né? A gente já se acostumou a usar o Google na nossa rotina, a gente pede uma pizza através do Google, né, para saber o telefone, o Google Maps, ele leva a gente para onde a gente precisa, só que isso tem um preço, mesmo que seja invisível, que a gente não tem um preço real ali de mensalmente ter que pagar uma quantia para o Google, a gente está sendo usado, as nossas informações estão sendo usadas para gerar esses bancos de dados. Então, esses dados que elas se orientam e geram um conteúdo são a partir de todas essas informações que estão contidas aí nesse universo digital.
Então, como eu adiantei, a gente pode, né, conversar com a IA a partir de alguns programas, né, que são as ferramentas de inteligência artificial. Como eu falei, uma das mais conhecidas é o ChatGPT, que em 2022, se não me engano, foi a data de lançamento deles. Eles lançaram, né, um dispositivo, uma ferramenta capaz de conversar como se fosse um humano. Se eu digito uma mensagem para ela perguntando alguma coisa, por exemplo, quando ocorreu a Guerra Fria, ela vai me responder como se fosse um humano conversando comigo. Você consegue trazer essa conversa, né? Continuar uma conversa como se fosse um WhatsApp, por exemplo, né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de mexer em alguma dessas plataformas, né? Eu procurei trazer a maioria gratuita, porque a gente sabe que tem essas barreiras do dinheiro mesmo, né? O ChatGPT, por exemplo, ele tem duas versões, a paga e a de graça, e a de graça sempre vai ser mais limitada, né? Por exemplo, eu sei que a paga, ela já conversa por voz, ela consegue manter uma conversa literalmente como humano, e você ainda pode escolher a voz, né? A modulação da voz pode ser feminina, masculina, e você pode escolher ali entre alguns modelos. Mas isso para a versão paga, eu acho que a gente não vai conseguir ver na versão gratuita, porque eu não pago nenhuma dessas IAs, mas se pudesse, eu mostraria para vocês aqui também. E nessa corrida de tecnologia, né, como eu citei o Google, tem a Microsoft, que também é uma empresa muito grande de tecnologia, que investe muito dinheiro, e eles investiram na inteligência artificial deles, da Microsoft Copilot, e que a gente quase não teve muita escolha para quem usa sistema da Microsoft. Vocês podem ver esse desenho coloridinho, bonitinho aqui, e ele é uma IA. No meu, por exemplo, eu acho que vocês não conseguem ver minha barra de tarefas do computador, mas ela fica ali pequenininha do lado aqui do Google, e ela é uma inteligência artificial também, que a gente vai conversar com ela daqui para frente. E tem o Canva, que eu creio que a maioria pode usar para criar slide, né, esse material gráfico, igual eu faço quase todos os dias na minha vida. O Canva, ele também traçou uma nova inteligência artificial para eles, também generativa, e ela é capaz, ela só não cria texto, mas ela cria imagem e vídeo. Todas as vezes que eu precisei criar vídeo a partir dela, me demandou assim uma paciência muito grande, porque é muito inicial essa inteligência deles para vídeo. Para imagem, ela já é um pouco mais sólida, mais consolidada, e a gente também pode trabalhar depois com ela. Eu trouxe um exemplo, não do Canva, mas do Copilot, e a gente vai conseguir ver quais são as coisas tão parecidas, porque o ChatGPT, ele é mais para texto, o Copilot, ele gera texto e foto, e o Canva, foto e vídeo. E aí eu trago mais também. E aí eu coloquei aqui, né, quais são as possibilidades dessa geração de conteúdos da inteligência artificial. Então, em algumas que são capazes de abrangem, né, um pouco maior esse escopo de gerar texto, áudio, vídeo, imagem, tudo num único pacote. Outras já são capazes de só gerar imagem, só gerar vídeo. Uma de vídeo, por exemplo, eu particularmente nunca testei, porque eu acho que ela é 100% paga. Ela é a Sora. E ela gera vídeos incríveis, assim, a coisa magnífica, coisa de cinema. Mas tem essas questões de ser paga, então isso distancia um pouco a gente, né? A questão do áudio, as mais capazes são o ChatGPT, que o áudio realmente é assustador o quanto que se parece com o humano, e isso eu creio que seja talvez o futuro da inteligência artificial, ser o mais capaz de simular o que é um humano, né? Acho que essa é a tentativa da maioria dessas empresas ao tornarem as IAs usuais no nosso cotidiano mesmo. Então, a gente pode, enquanto professor, educador, usar isso para a gente trazer para a sala de aula. Se eu quero, igual a Rafa falou, vocês vão precisar criar um meme, então vocês vão conseguir daqui a pouco usar essas ferramentas para a criação desses conteúdos e principalmente para o conteúdo escolar. Né? Eu trago alguns exemplos aqui para o contexto educacional. Eu não sei se vocês conhecem o Figma, que é
tipo um Canva, só que melhorado, mas um pouco mais difícil também de mexer. Ele agora ele tem o FigJam, que é para educadores. Ele está integrado à inteligência artificial, era uma coisa que eu acabei descobrindo para a aula de vocês. E você consegue, a partir dele, criar elementos visuais, resumo, mapa mental, simulação em jogos, tudo isso é a ferramenta, você consegue criar na ferramenta. Ela tem essa problematização de ser paga. Eu até tentei mexer alguma coisa ali para entender essa parte da IA, só que além de ser paga, ela é em inglês, o que afasta ainda mais, né? Porque meu inglês não está essas coisas, então eu acabei tendo essa barreira com essa IA. Mas, em contrapartida, eu trago a do Google, né, a Gemini, e para mim, entre essas gratuitas e que são capazes de gerar, ela é uma das melhores, porque é uma coisa muito interessante que você pode pedir simulação de personagem, por exemplo, que ela se comporte como um personagem. Vamos trazer para a sociologia, que é a área da Rafa, para ela trabalhar em sala, pedir para a inteligência artificial se comportar como Karl Marx, por exemplo. Então, ele vai pegar a época dele, a modo de fala, né, desse personagem. E aí, só uma coisa que é importante ressaltar, que esse personagem, ele precisa, ter existido ou existir, porque isso é importante, para que ela possa captar isso, né? Por exemplo, se o Marx ele tem alguns trejeitos, entre aspas, aqui, né? Tipo, na fala, porque ele vai sempre traçar a questão do capital, o mais-valia. Então, vai ter elementos que são muito particulares ao Marx e dos estudos que ele faz. Então, a gente consegue aí pedir que ela se comporte como isso, né? Eu já pedi, por exemplo, para ela criar um rap. E ele criou o texto, né? Ele não fez por voz, infelizmente, mas ele cria. E tudo isso com base no prompt que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além de criação de conteúdo, né, como eu já venho falando. E a conversação, que eu acho que é a coisa mais básica ali do Gemini, do ChatGPT e do Copilot, que são assim os principais que conseguem ter uma conversação mais sólida com o humano. Eu trouxe também um exemplo para a educação, o Conker. Eu estou gostando muito de ver os comentários de vocês. Estou ficando feliz aqui. O Conker também é mais voltado. A Janaína não consegue me ver, só ouvir. Eita. Mas alguém não está me vendo? Não está vendo a apresentação? Tá perfeito aqui. Então. Mas você não me. Janaína, você está usando celular? Porque se for celular, talvez seja isso. Aqui tá ótimo. Usando o computador mesmo. Vou sair e vou tentar entrar de novo para ver se é algum problema. Tá joia. Tá joia. No celular, no canto esquerdo da tela, bem no alto, tem 3 ícones, um verde, um amarelo e um vermelho. O ícone amarelo, ele ajuda a visualização da tela, de apresentação. Pode ser. Olha. Aí é só clicar nele. Não, tá direitinho aqui. Eu vou sair e vou entrar novamente. Tá joia. Bom, voltando aqui para falar do Conker, né? Ele é mais voltado para essa questão educacional. Eu deixei até aberto aqui para a gente, se vocês tiverem vontade de conhecer ele também. Se não me engano, ele também é pago, mas tem essas questões de algumas funcionalidades serem gratuitas. E a proposta dele é sobre criação de questionário, e a partir desse questionário ele consegue fazer a avaliação dos alunos ou da turma em geral, o que é uma coisa interessante, né? E a proposta de usar a inteligência artificial no contexto educacional principalmente o engajamento dos alunos, né? Eu já venho aplicando. Pois é super interessante, porque você consegue automatizar uma coisa que você demoraria horas para fazer, dias para fazer. Porque para a gente analisar formulário por formulário, às vezes tem, sei lá, 100 questões por formulário por aluno, numa sala de 30 alunos, você precisa passar dias fazendo esse trabalho manual,
que a máquina vai fazer de forma muito mais rápida, né? Lógico que eu sempre defendo a supervisão e o auxílio de um professor em sala de aula. Toda vez que eu faço essa aula parecida com essa, né? Eu sempre falo e sempre reforço a importância de se ter um professor para supervisionar tudo isso, porque a IA é passível de erros, né? Então, é uma coisa assim, é uma ferramenta super incrível, que se a gente souber usar direitinho, a chance de erros vai diminuindo, e quanto melhor a gente for... Eureka Digital, esse eu nunca ouvi falar. Tem um que é específico para criança, que eu trabalhei em um outro trabalho. É um pouco assim assustador, ao meu ver, né? Uma inteligência artificial voltada só para criança. Eu sempre penso mais no contexto educacional para o professor usar, porque eu acho que isso acaba sendo uma ferramenta muito importante para os educadores terem essa ferramenta tecnológica, né? Lógico que eu não sei de onde vocês são, né? Ai, que ótimo, Janaína. Fico mais feliz. E a gente sabe que, por exemplo, hoje eu moro em Juiz de Fora, e hoje acabou a luz mais cedo. Aí eu já logo pensei, cara, a aula é de noite, né? A luz voltou rapidamente, mas já me deu aquele receio, né? Então, assim, lógico que eu entendo que existem escolas, inclusive de Juiz de Fora mesmo, que não vão ter acesso a essas tecnologias que eu venho trabalhando, né? Que venho estudando também, mas é uma possibilidade, né? Eu vi uma pergunta muito rápida se era parecido com o Google Forms. Esse Conker eu descobri por um acaso nas minhas pesquisas e não trabalhei ela para usar com vocês aqui. A gente pode montar meio que um questionário rápido ou pegar uma base de dados na internet e pedir para que ele faça esse trabalho para a gente desenvolver isso juntos aqui. Porque como ele é uma parte paga, eu fiquei com medo de usar e já não poder mais trabalhar isso com vocês, porque às vezes tem limites, né? E aí eu pensei assim, vou deixar para de noite que a gente pudesse trabalhar sem que intervenha, né? Já está tudo logado aqui para a gente trabalhar depois. Então, para a gente trabalhar com a máquina, né, como eu venho falando, a gente precisa elaborar um prompt, que nada mais é, a tradução, né, é comando. Então, o que seria o comando seria a nossa conversação. Se eu preciso pedir para algum de vocês, por exemplo, para Cláudia, que me mandou mensagem agora aqui no chat, se eu precisar conversar com ela, pedir uma demanda, tipo assim, olha, na sua escola tem como você aplicar um questionário X? Eu vou precisar passar orientações para a Cláudia. Então, a mesma coisa com a máquina. Eu preciso escolher que mídia, que suporte de mídia que eu preciso. Por exemplo, eu preciso de uma imagem. Logo, eu vou ter que escolher uma ferramenta que seja capaz de gerar uma imagem. Então, você pode escolher entre vários desses que eu mostrei, né? Depois eu vou mostrar exemplos para a gente trabalhar isso também. Então, você escolhe, primeiramente, que você vai querer. Eu quero foto, vídeo, texto, áudio, em alguns casos, né? E aí você escolhe qual ferramenta que você vai usar. O ChatGPT já me atende, o Copilot, os próprios que eu trouxe, né? Que agora me fugiu o nome, deixa eu voltar para pegar uma cola aqui. O Conker, tudo vai depender da plataforma que você, do resultado que você espera e de qual mídia que você também deseja. Então, a partir disso, quando você define esse primeiro tópico, digamos assim, você solicita a inteligência artificial e sendo o mais detalhista possível. Por exemplo, preciso que você gere uma série de 15 questões para elaboração de um questionário sobre educação para as mídias, que será aplicado em turmas de 15 a 17 anos, numa escola estadual. Você começa a traçar para ela um comando para que ela entenda a sua necessidade. E a partir disso, ela vai te retornar com o que ela acha que vai te atender. Ela sempre vai te responder, independente da demanda que você tenha. Ela talvez não consiga te responder da maneira que você espera. E aí você pode fazer o passo 3, que é conversar com ela para ir aprimorando o que você precisa, a sua demanda. Então, você passa mais informações, explica para ela alguma coisa que ela não entendeu. Porque ela,
instintivamente ela vai te dar um retorno. Eu, por exemplo, fiz um teste com ela, isso foi ano passado. Se ela me falaria possíveis catástrofes que eu poderia fazer se eu vendesse ar-condicionado em massa. Isso foi numa turma da UFJF, na turma de educação. A gente estava trabalhando temas controversos na disciplina e a gente foi conversar se eu poderia tomar remédio, se eu poderia, se eu comesse salsicha todos os dias na minha vida, isso ia diminuir meu tempo de vida, algumas questões problemáticas que a ciência vem estudando, e eu fui conversar com ela. E aí tinha hora que ela falava, realmente, se você comer salsicha todos os dias, é possível que você morra antes, né? Porque você está comendo um alimento que não é saudável. Mas se você colocar numa alimentação balanceada, então ela sempre vai tentar trazer uma resposta para você que te atenda de certa medida. Às vezes você concorda, às vezes não concorda. Às vezes, se for uma questão mais política, ela vai tentar sair para escanteio, né? Não vai querer se aprofundar muito na resposta, defender um lado ou outro. Você pode ir conversando e entendendo como que ela se comporta para entender o possível viés político, porque todas têm, né? Elas são criadas por humanos, elas não se criam sozinhas. Elas podem se organizar de certa forma, mas elas precisam, né, de um comando humano para existirem. Então, elas vão ter algum viés político-partidário de alguma forma. Só que elas não vão deixar isso tão claro, a não ser que você pergunte. E aí, se ela gerou o seu conteúdo, você conversou, você olha e fala, bom, esse resultado está legal para mim. Aí você baixa, né, o arquivo, copia, pode pegar ali, e se não, ela não te atender, você continua conversando, mas depois que o seu produto, na sua percepção, estiver pronto e tá, nossa, gostei, você certifique-se que esse assunto, às vezes é um assunto que a gente domina e a gente só quer brincar, ou a gente quer trazer isso para a nossa sala de aula, você pode olhar para ela e falar assim, mas isso é verdade? Né, todas essas questões do tomar o remédio sem tomar um medicamento sem prescrição médica, por exemplo, ela sempre falava, mas procure um médico, sempre tendo uma indicação. Então ali ela estava certa, né? Ela não estava mentindo. Mas, por exemplo, se você perguntar quem é você, né? Você pergunta seu nome completo, ela pode inventar informações sobre você se ela não achar as informações necessárias para lhe responder. E aí isso vai ter algumas certas barreiras, mesmo que você exista nesse cyberespaço, né, nesse gigantesco mundo tecnológico, ela vai acabar inventando, porque existem algumas barreiras que às vezes a gente não, como humano, não pensa nesse sentido, né? Por exemplo, as plataformas do governo que pedem aquele reCAPTCHA, né? Quando você entra, eu não sou um robô. E aquilo a gente fala, mas eu não sou um robô mesmo. Mas aí isso é usado para treinamento também de inteligência artificial, que aí você precisa achar ali, né? O que é uma faixa de pedestre? Aí você vai marcar quadradinho. A inteligência artificial hoje, ela não consegue marcar os certinhos e falar que ela não é um robô, porque ela é, de certa forma, um robô, não com essa aparência que o audiovisual tenta nos vender e vem nos vendendo desde há muito tempo, né? Ela é uma máquina, né? Assim, ela está dentro dos nossos computadores, do nosso celular. Hoje, o Google, por exemplo, ele já não tem mais a assistente virtual deles é o Gemini, né? Então eles já fizeram essa troca. Só que ela não consegue. Então as informações sobre mim geralmente estão no currículo Lattes, que pertence, né, de certa forma, ao governo, e ela não consegue ter acesso. Então tudo que eu já produzi e que se encontra exclusivamente ali no currículo Lattes, ela não tem acesso. Então quando eu perguntei quem eu era, ela acertou algumas coisas, falou que eu era pesquisadora em comunicação, só que ela começou a inventar, falando outras coisas de uma outra Ana Carolina, com outro sobrenome que não tinha nada a ver com o meu. Mas ela pega uma parte dela, peraí, ela é uma Ana Carolina. O Sai e o Brum, ela desconsiderou, que é o que me faz eu, né? Assim, o meu sobrenome, de uma certa forma, faz parte da minha identidade. E ela não consegue perceber isso. Então eu expliquei para ela que não era aquela pessoa e que na verdade eu pesquisava assim comunicação e educação. E aí você vai conversando para ela ter mais munição também
sobre quem é você para as suas próximas perguntas. Mas não é só sobre mim, né? É sobre outras questões que estão em voga na internet, que se você perguntar, ela talvez não saiba te responder. E principalmente o ChatGPT, que ele não era integrado à internet até pouquíssimo tempo atrás. O Gemini e o Copilot eles já eram. Então, eles sempre não erram tanto. Mas o GPT, por exemplo, se você perguntasse hoje é sábado, ele podia falar sim, hoje é sábado, porque ele não tinha acesso à internet de uma forma geral, então ele não tem dimensão do tempo e nem do espaço. Então, se você falasse hoje era 2013, ele ia concordar com você. Realmente, hoje é 2013, mesmo a gente tendo ciência que hoje é 2024, né? E hoje é uma quarta-feira. Então, a falta da conexão com a internet, isso induz também a maiores erros, o que hoje já está caindo um pouco por terra, porque eu acho que até o GPT já foi integrado de certa forma, ou o banco de dados já está mais atualizado, porque antes ele era datado a 2021 ou 22. Eu sempre troco as datas, mas ele tinha um banco de dados mais limitado. Com o tempo, ele foi sendo integrado, né, e foi melhorando. Portanto, hoje ele já está bem melhor do que 2022, né? Obrigada. E ele já acaba sendo melhor. Então, como eu exemplifiquei para vocês anteriormente a partir da minha fala, né? Eu trouxe também um modelo prático para vocês que eu testei ontem montando os slides, né, para vocês. E eu escolhi, eu falei assim, eu quero gerar uma imagem, porque principalmente questão de vídeo, eu não sei como a conexão poderia estar hoje, né? Então eu não quis sobrecarregar a visualização de vocês do material. Então eu pedi uma imagem e eu escolhi o Microsoft Copilot. E uma coisa interessante a se dizer, porque ele ficou salvo, ele gera um histórico também. Todas essas plataformas de inteligência artificial de conversação, elas geram. Então, vai estar lá no meu histórico esse pedido de ontem. O Gemini, eu já conversei com ele, o GPT vai estar ali na barrazinha. E isso é interessante que, caso você queira desenvolver uma pesquisa a partir desses dados, depois você pode usar, porque foi a partir do seu comando, né? É só identificar que isso houve uma criação a partir de inteligência artificial. Então, eu pedi para ele, né, essa imagem, e como a gente estava falando de uma educação para mídias, pensar a inteligência artificial também, eu criei o prompt, né, que é o comando, e aí eu coloquei até um prompt simples para ele, que era gerar uma imagem, ou seja, eu tenho que ser específico ao suporte que eu quero, que como seria uma sala de aula futurística, onde alunos e professor usam tecnologias para melhorar o ensino-aprendizagem. E aí, antes, o Copilot, por exemplo, eu achava isso muito legal e eu até já gerei um trabalho sobre essa questão de criação e eles até te induzir praticamente a continuar criando. Eu trabalhei, por exemplo, um artista gráfico, o Greg Hutchinson, se assim é a pronúncia dele, do sobrenome dele, que ele cria designer para... é um jogo D&D, eu não sei falar inglês, gente, desculpe se alguém conhece esse jogo. E assim, ele é sobre um mundo de fantasias, de dragões, bem fantasioso, e ele ganha dinheiro a partir dessas criações. E as inteligências artificiais estavam copiando, estavam usando as artes dele para criar banco de dados, de imagens, e se você colocasse o nome dele, eu quero uma arte ao estilo Greg, ele te dava, ainda te colocava assim, ele criava na verdade ele criava 4 simultaneamente. Hoje o Gemini ele só cria 1. Ou Gemini não, desculpa, o Copilot. Ele colocava 4 e dava alguns botões que se você clicasse, ele falava assim, você quer que eu coloque uma fantasia? Você quer que eu coloque mais um dragão soltando fogo? Ele te dava opções que fazem parte desse universo para o Greg e para as pessoas que gostam desse jogo. Tem um jogo que é bem parecido, assim, parecido entre aspas com as cartas, são muito bonitas, é o Dixit, que é um jogo super legal de cartas, em que são cartas também que dá para você trabalhar a filosofia ali, porque são cartas que não dizem nada, entre muitas aspas, mas dizem tudo, e você pode trabalhar
esse jogo. Então ele é bem assim, se você pedir, eu quero cartas de Dixit, ele vai criar porque ele tem acesso a isso, né? Só que isso esbarra em direitos autorais, que é uma outra luta que a gente está aí com esse momento com as inteligências artificiais, né? Então isso acaba escancarando outros problemas que eu não vou adentrar tanto, né? Mas antes ela tinha essa opção de você continuar trabalhando, apesar dela já ter te entregado, falando assim, esse aqui é o seu produto, beleza, foi o que você pediu. Só que ele te dava outras formas de você continuar trabalhando aquele trabalho que ela já tinha desenvolvido para você. E ele gostava, porque se você continuasse clicando, você ficasse meia hora ali, ele ia continuar toda hora colocando mais elementos, te dando mais opções de que ele continuasse criando aquela imagem, né? Trabalhando naquela imagem. Então, no passo 3, né, como eu tinha falado, por se tratar de uma imagem, antes tinha essa questão das modificações. Ontem eu não testei, mas caso vocês queiram, a gente pode testar também, de pedir uma e falar, mas coloca tal coisa, faça isso, faça de outra forma. Porque antes ele já te dava essa opção, hoje ele já não fala mais. O Canva nunca teve essa opção de você continuar trabalhando sobre aquela imagem. O que você podia fazer ele te gerava as 4 a partir do seu prompt, e depois você podia pedir mais. Só que o Canva gratuito, ele tem só 50 acessos mensais. Todo mês ele renova. Mais uma notícia boa aí para quem é servidor do estado de Minas Gerais, eu não sei se é de todo o Brasil, eu realmente não tenho essa informação, é que quando você tem o e-mail institucional, você tem acesso ao Canva Pro gratuitamente. É só você se inscrever a partir dele e você consegue ter acesso ao Canva Pro, que é o Canva pago, né? E eu acho que ele ia aumentar o Canva, inclusive, ia subir de preço, então acaba que fica inacessível. Então, a conta educacional, institucional, vocês têm acesso aí, e aí não tem limite de criação, você pode criar, eu acho que 500, só que assim, 500 é muita coisa, né? E ele já gera 4 imagens ou um vídeo, então você consegue trabalhar bastante. Aí, ó, vocês têm acesso no Rio também. É que eu só sei de Juiz de Fora, que não é nem por mim. É o meu companheiro, ele é professor e ele deu aula uma cidade pequena aqui de Minas, e ele teve acesso e tem acesso até hoje. Então, eu uso a conta dele aqui para trabalhar, né? Então, isso é muito bom saber que servidores aí do Brasil conseguem ter acesso, porque é uma ferramenta que dá para usar em sala de aula, e é uma baita ferramenta que eu até deixei aqui também para a gente mexer, se vocês quiserem. E aí, por fim, caso a mídia não corresponda, né, à solicitação, o que a gente pode ver? Olhar para o nosso prompt, para o nosso comando, e falar o que eu posso melhorar, palavras, assim, tipo assim, o que eu posso colocar aqui que ela possa me entender melhor. É como se você estivesse dando uma aula, praticamente, né? E você vê outras formas de ensinar aquele aluno a corresponder o que você precisa naquela questão que você tem para a máquina, né? Então, para mostrar para vocês o resultado da minha pergunta, né, que é essa sala de aula tecnológica, ele pensou, né, até com pessoas humanos e não, né? Acaba que o professor ele se torna esse maquínico, né? Esse autômato que o audiovisual trabalha também, né? Ele fica ali como uma espécie de um robô, porque é muito pensado isso, né? Que a inteligência artificial ela tem um corpo, é um robô. A Tesla tem trabalhado muito isso, né? Ultimamente, e não é tão verdade. não precisa necessariamente ter um corpo, não é cheio de fios, não é essa coisa toda. Aqui ele não tem fio, né? Mas não precisa ser assim. Muitas das vezes são apenas zeros e uns em conjunto que te geram essa resposta, né? E uma coisa que foi muito interessante conversar, né, digamos assim, com o Copilot, é que a partir do meu prompt, ele não me gerou as 4 imagens, ele me gerou apenas essa que eu estou mostrando para vocês.
Só que ele trouxe um texto falando das possibilidades de ter uma sala de aula futurística. Então, ele fala sobre lousas interativas holográficas, o que basicamente é o projetor de slides, né, que a gente já usa. Só que hoje é pensado quase que sem barreiras, né? Como a própria Apple propõe, aquele óculos virtual, em que você consegue ver tudo à sua frente sem atrapalhar o que está atrás, sem precisar de uma parede, de um físico, algo tangível ali para que você consiga espelhar e consiga ver. A Apple trabalha muito nisso, né? Tipo, você consegue ver como se fosse uma terceira dimensão mesmo, né? No 3D. Eu acho que seria a mesma proposta que ele coloca aqui, né? O 3D sem essa barreira física, né? Ele fala sobre modelo adaptável. A Samsung está muito melhor do que a Apple em várias frentes, assim. As tecnologias estão melhorando muito. Principalmente de IA. Agora a Samsung, inclusive, já tem o tablet com IA, né? Eu acho que o S9 e o S10 já começam a ter aí inteligência artificial integrada, bem antes que a própria Apple, né? Mas é super legal você olhar o que está sendo desenvolvido, porque o óculos da Apple era muito pesado. Então, você imagina ficar um trambolho de, sei lá, 1 quilo na sua cabeça durante 5 horas, que é o que você vai usar ali de tempo, vamos pôr aqui entre aspas médio, né? Sua cabeça vai sair latejando depois. Então, essas tecnologias têm muitas barreiras ainda, físicas mesmo, e tecnológicas, porque é muita informação dentro de uma coisa tão pequena como um óculos, apesar do da Apple não ser tão pequeno, mas isso gera barreiras, né? O mobiliário adaptável que ele fala, isso já vem sendo pensado, né? Principalmente quando a gente pensa em uma disciplina de metodologia ativa, né? Em algumas salas já tem umas mesas que são tipo um triângulozinho, que elas fazem um círculo quando estão unidas, mas elas trabalham independente também. Isso é uma questão muito legal. A realidade aumentada e virtual, apesar de ser uma coisa muito legal, eu acho que ainda vai demorar muito para que, principalmente a gente no Brasil, consiga trazer isso para a sala de aula de fato, né? O que a gente tem hoje é projetor, mas não se trata de uma realidade aumentada ou virtual. A gente só consegue ver de uma forma ampliada o que está ali no computador, né? Está em alguma outra mídia. Ele fala também sobre sustentabilidade, que é uma coisa que está em voga quando se trata de tecnologia, né? Novas provocações aí de como pensar a sustentabilidade. E é interessante pensar que uma inteligência artificial que precisa de energia, que esses bancos de dados que estão espalhados aí na China, em grandes potências, principalmente em lugares frios, porque acaba puxando muita energia, ele falar de sustentabilidade, né? Parece até um pouco irônico você pensar que um suporte para você ter um computador com uma internet funcionando precisa ter 1 bilhão de coisas funcionando simultaneamente para te gerar uma coisa sustentável, né? É um pouco complexo, mas isso foi a visão do futuro que ele pensou, né? Que ele chegou em uma proposta para me dar. E eu achei interessante, eu não continuei trabalhando, mas vocês podem observar o quanto ele já pensa mesmo nessa questão do holográfico, quando a gente olha as cadeiras, né? Ali é até meio bugado, porque puxa uma perna do computador do rapaz. Você vê que tem realmente alguns erros. Tem um robozinho lá atrás, perto da janela, que está encostado na parede, parece até um castigo. Um pouco, né, confuso ainda, mas se a gente estivesse trabalhando, a gente pode modificar todas essas questões. E aí, a minha exposição sobre o que é inteligência artificial, essas possibilidades, essas ferramentas, finalizo por agora, que eu gosto de interagir com vocês. Infelizmente, estamos online, mas seria ótimo ver o rostinho de cada um de vocês. Então, eu gostaria de pedir a participação de vocês para a gente pensar em alguns prompts, usando, né, essas inteligências artificiais que eu comentei com vocês, outras que vocês quiserem. Podem abrir o microfone, mandar pelo chat, fiquem à vontade, para a gente seguir conversando aí nessa noite. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Foi maravilhosa, como sempre. Obrigada. E aí, então, vou convidar aqui os nossos
alunos para fazerem sugestões aí para a gente testar um pouquinho. Aí, quem quiser, só levantar a mãozinha e a gente vai na ordem, pode ser? A Lubélia já levantou a mãozinha aqui, Lubélia, manda ver. Obrigada, gente, estou muito feliz. Então, muito legal a sua fala. É uma fala que você trouxe de forma bem leve, a questão da inteligência artificial, até para o pessoal que está começando agora, né, na especialização, ter uma noção do que ainda está por vir. E nessa questão da inteligência artificial tem me chamado muita atenção. Não sei se você teve oportunidade de ter acesso, né? Nós tivemos a primeira greve, né, contra a inteligência artificial em Hollywood, né? E isso foi um fato assim que me chamou muita atenção. E ultimamente eu estou muito focada também em estudar a inteligência artificial, pensando aí no meu pós-doc. E aí essa questão me tocou muito, né? No sentido de que quando você diz que as inteligências artificiais elas estão trabalhando, inclusive, através da imagem, né? A criação de novos modelos e tudo. Então, esse toca exatamente nessa questão dos artistas, né? Eles já se colocarem numa posição, né, de proteger as suas obras. E, inclusive, lá em Hollywood, a própria universidade lá de Massachusetts, se eu não me engano, eles criaram, então, uma forma, né, de um sistema que quem é artista, ele adquire esse programa, porque aí, quando ele lança a sua obra, se a sua obra for copiada por uma inteligência artificial, automaticamente aquilo se desfaz e denuncia que aquela obra está sendo corrompida por uma inteligência artificial. Então, acho muito bacana a gente também começar a trabalhar, né, com os nossos alunos esse pensamento crítico também, né, porque é muito bacana usar a inteligência artificial. É muito importante a gente perceber tudo de qualidade que a gente está trazendo em termos de possibilidade de trabalho, seja pedagógico, em todas as áreas do conhecimento, mas pensar também sobre, né, como as regulações e as regulamentações precisam acontecer. Inclusive, agora o governo federal vai abrir uma regulamentação, já está aberta uma consulta pública sobre essas questões que regem as IAs, porque primeiro nós tivemos aí um trabalho com Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está caminhando, e agora estão começando a pensar também em regulações com relações a todo tipo de IA. Então, eu sei que esse não é o ponto, mas assim, né, para a gente tocar um pouco nessas questões aí. Eu tenho usado muito, eu não sei se o meu inglês vai estar correto, é Perplexity, não sei se você já ouviu falar dela. Ela trabalha bem dentro dessa linha do ChatGPT e vou colocar o link aqui, e do Copilot. Dá para trabalhar com ela em português também, e ela é bem bacaninha também, ela não te limita muito não, sabe? Então, assim, tem muita coisa bacana, a gente acaba até se perdendo no mar de possibilidades, mas eu estou, assim, apaixonada por esse tema atualmente também, adorei ouvir a sua fala, nossa, foi muito bacana. E aí eu vou parar de falar, porque senão acaba atrapalhando o trabalho da pessoa. E aí os meus colegas também, né, têm o direito. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu até estou desenvolvendo algumas pesquisas olhando muito para isso, né? Para como os artistas estão olhando para a inteligência artificial
em concursos, né? Como falaram aqui, teve o do livro, né? Que foi um Jabuti, o prêmio Jabuti, que usaram a inteligência artificial para criar a capa do Frankenstein. E chega em final, né? Vai para a final, e supostamente acho que tinha ganhado, aí teve que devolver o prêmio, porque aquilo não tinha ficado muito claro. Então, realmente é uma problemática, né, que a gente vem enfrentando, porque tudo que a gente produz, tanto como pesquisador, como artista, está aí e elas vão copiando, vão fazendo, e é muito complexo isso, né? A gente tem medo. Eu tive uma aula para a professora Rafaela também, que uma das alunas me falou que, tipo, eu tenho medo porque podem falar que isso é coisa de IA e que não sei o quê. E se você ficar conversando ali sobre a sua temática, eu, por exemplo, não faço isso, né? De tipo assim, eu vou conversar aqui sobre uma possível pesquisa que eu tenha interesse, eu já tenho, assim, 2 pés atrás, porque ela pode depois virar e falar, não, isso aqui foi eu que criei. Então, tem essas questões, essas barreiras, e eu sou uma das defensoras assim de regulamentação, de uma legislação brasileira, porque o que a gente às vezes vê lá fora não se aplica ao Brasil, né? Ainda bem que temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, está sendo muito importante nesse momento, assim, para a gente dar o pontapé também para trabalhar com novas leis para que regem mesmo tanto rede social de uma forma geral, mas principalmente as inteligências artificiais. Esse movimento de Hollywood se faz muito importante para que a gente lute pelos nossos direitos, né? De tipo assim, isso é meu, isso é criação minha, e nenhuma inteligência artificial pode copiar. Agora a gente vê pelas redes sociais, principalmente o grupo Meta, que a intenção deles é usar todo o nosso conteúdo que está disponível lá também para a criação de inteligência artificial. E agora eles criaram um rótulo, né, digamos assim, se você criou aquilo com IA, você consegue sinalizar. Mas quantas pessoas estão sinalizando que é feito com IA? São tantas questões que, assim, está tudo muito no início, né, para a gente compreender tudo isso, apesar da IA. A ideia ser uma ideia muito antiga, né, estamos falando aí do Alan Turing, que começou com as pesquisas sobre IA, já é uma coisa bem antiga, mas a gente ainda está com os problemas muito atuais, né? Os bancos de dados, por exemplo, já se tornam uma problemática, né? Então a gente espero que ano que vem, né? Porque o ano já está acabando, o pessoal já está em clima de Natal, a gente precisa mesmo de regulamentar, regularizar. Acompanhe a professora pesquisadora Dora Kaufmann e a Lúcia Santaella, elas são grandes figuras, conhecidíssimas pesquisadoras, e elas também defendem, elas estão aí lutando pela regulamentação, e de repente ela pode ser fonte aí para essas próximas pesquisas. Maravilha, Ana. Alguém quer fazer um teste de prompt aí com a Ana? Dá algum caminho? Tô vendo aqui o gatinho na tela da Rafaela, minha xará, e o meu tá aqui também querendo aparecer. Ai, gato sendo gato. Querendo participar. Esses gatinhos, toda hora eles vêm aqui. Pois é. Tá aqui me cutucando. Faz um teste aí pra gente então, Ana, para mostrar. Tá todo mundo quietinho, só prestando atenção. Tamanha curiosidade e aprendizado, né, Ana, que a gente teve. E a Ana extremamente simpática, uma professora nata. Eu fiquei aqui, ó, de ouvidos em pé, aprendendo aqui. Eu comecei em 2020, ali ainda na época da pandemia. Trabalhei para o SESI um tempo na minha cidade, Ana. Então, o meu aprendizado foi meio que compulsório. Eu não tinha muita escolha. Nós aprendíamos, né? Acho que muita gente aqui tem essa experiência que eu tive. Ou nós aprendíamos, ou nós ficaríamos desempregados, porque as escolas entraram em pandemia e nós tivemos que seguir em frente. Íamos aprendendo junto até mesmo dos alunos. E eu fico muito satisfeita de estar podendo participar de algo mais especializado como agora, porque até então nós éramos autodidatas. Alguns aqui, né, lendo o currículo da turma aí nas nossas atividades, eu vi que não, que já tinham
um longo trajeto já percorrido. E eu fico aqui assim maravilhada com tanta coisa nova que veio nos últimos anos. Eu estou aqui tentando fazer um meme. E essa, gente, era a atividade que eu pedia para os meus alunos do 6º ano. E eu não estou conseguindo fazer um meme. Meu Deus, aí eu baixei aplicativo, eu estou aqui entrando não sei onde, aí eu parei para prestar atenção na Ana e fiquei pensando, né, quanta coisa também nós às vezes exigíamos deles e eles prontamente nos serviram. Serviram, né? Porque foi muita coisa. E hoje a gente está aqui, sendo aluno novamente. Aí, Roberto, o tema do seu meme vai ser esse. Ô, Rafaela, pensei nisso. Então, o tema do meu meme vai ser esse. Vai ser? Eu estou aqui no aplicativo, eu mexo de cá, eu mexo de lá. Eu falei, gente, nos tornando alunos que a gente começa a entender o outro lado da moeda, não é? Exatamente. Então, um prazer. Primeira vez que eu falo com vocês. Obrigada. Aí. Essa turma toda aí também que está aí. Prazer, Tu. Prazer, Bárbara e Elaine. Obrigada, Roberto, pela intervenção. A Rafaela tinha levantado a mãozinha. Você ainda quer falar, Rafaela? Sim, sim. Eu já usei, né, algumas IAs, né? Uso bastante o ChatGPT, ele dá bastante... eu ajudo, sim, para criar plano de aula, né, para aperfeiçoar, né, os objetivos. E o que eu gostei também bastante do Copilot é que ele dá a referência de onde que ele tirou aquele texto. Porque o ChatGPT, ele escreve, você não sabe de onde que ele tirou a fonte, a informação, e o Copilot, ele traz, né, essas referências logo embaixo do que você pediu, e eu achei bem interessante, né, que a gente não fica tão perdido, a gente quer ver melhor de onde que ele tirou, a gente vai lá, clica no link e acessa, e eu achei bem legal. É bem legal, como a Juliana até falou no chat aqui, não sei se vocês viram, que ele pode inventar a referência, né? E isso E ela mandou aqui o site da Lúcia Santaella, obrigada, Juliana, porque realmente tem essa problemática. Um deles, agora que a gente mexe em tantos que eu não me recordo, ele usava muito o site, o Cielo, né? Que é uma plataforma, uma base de dados acadêmica, né? Então, logo que a gente acha assim, pô, isso aqui vai ser realmente legal. E aí, quando a gente vê, não, isso é uma mentira descarada, e a gente depois, se a gente usar isso como uma referência, a gente quebra a cara, né? E eu tenho percebido como que a IA tem dominado tanto que eu participei de um evento ano passado, o tempo está passando rápido, não sei se foi esse ano passado, mas que o texto que a gente teve que entregar no template já fala se a gente criou alguma parte com IA. Eu falo, meu Deus, eles daqui a pouco vão poder participar dos nossos textos, né? Eu estava falando sobre inteligência artificial usando imagens, porque era sobre arquitetura, e eu levei para a gente pensar a inteligência artificial no contexto da arquitetura, nessa criação, né, de fotos, de render, né, que o pessoal da arquitetura fala. E isso, como que já está? As pessoas já estão trabalhando com o texto e referenciando e publicando em revistas importantes. Então, assim, é um pouco assustador. Já te passo a palavra, Márcia, só para falar o Luiz, né? Acabei vendo agora a sua pergunta, né? E realmente isso é bem complexo, né? Por conta disso, de que agora os alunos, os professores, está todo mundo ou refém, né? Tipo assim, meu Deus, a inteligência artificial vai roubar os meus direitos, ou assim, ou a gente vai usar isso para a gente otimizar a nossa produção. Eu realmente tenho muito medo, para falar a verdade, assim, de usar algum texto meu e colocar, tipo assim, para perguntar alguma coisa na pesquisa e depois falar assim, agora, se isso passa por um detector de plágio, vai falar, não, isso aqui foi feito por IA, mas aí fui eu que numa pergunta fiz para IA sobre a minha temática, né? Então, é bem complexo, Luiz, realmente muito assim, dá para ficar muito perdido nessa questão, né? Porque as inteligências artificiais estão literalmente na palma da nossa mão, eles estão no nosso celular, e quando se a gente fala, né, não vou falar a palavra, né,
o ok, tananã, porque senão vai notificar aqui no meu WhatsApp, e o Gemini já vai aparecer aqui perguntando o que eu quero. Então, assim, tá bem complexo. Os meus estudos sobre educação básica, eu não olho tanto, né? Eu pesquiso mais para parte mais acadêmica, né? Mesmo para pós. Mas eu vou começar a pensar isso. A professora Rafaela, estávamos lá em Belo Horizonte, né? Desenvolvendo as pesquisas para a ABEX, e eu fui falar sobre isso, né? Eu e meu companheiro, ele é das sociais e agora da educação, e a gente estava falando sobre o uso, né, dessas inteligências artificiais na educação. E a gente já começa a pensar no currículo ciborgue, né, que a Shirley Salles trabalha, que é uma pesquisadora que cunhou, né, esse termo, basicamente, dessa educação ciborgue, e aí eu trago a Dana Haraway também, que ela que cunha o termo ciborgue em si, apesar de eu e a gente que está na câmera aqui, que usa óculos, já seria um ciborgue para Dana Haraway, e a gente pensar nessa juventude ciborgue, que eu brinco assim, cara, a minha sobrinha, que tem 13 anos, ela faz tudo no celular. Eu dependo do computador. Se eu fizer um negócio importante, eu ainda dependo de alguma coisinha aqui. Eles já fazem tudo no celular, já é natural, já está se tornando um processo naturalizado para essas crianças. A gente teve que aprender, né? Igual a Roberta falou, a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos. Eu me formei na pandemia. A gente teve que se adaptar ao Microsoft Teams, né? Na instituição a gente trabalhou o Teams. E aí a gente ficou assim, cara, como que mexe nesse trem? Eu nunca vi esse negócio. Então a gente foi se adaptando. E agora a inteligência artificial ela vem chegando quase que com os dois pés na porta. E a gente está assustado ainda, tentando entender para onde que vai, né? Aonde que a educação, junto com a tecnologia, com as inteligências artificiais, vão nos levar. Então, Luiz, não consigo te responder prontamente, como eu gostaria, mas em breve espero que a gente consiga ter outras oportunidades para falar sobre educação básica também. Pode falar, Márcia. Eu gostaria de falar assim, né? Sua fala muito esclarecedora, fala, né, uma linguagem simples, para a gente fácil de entender. Né? Eu sou da época do Proinfo, você imagina só, eu sou antiga, né? E como a Roberta, a gente aprendeu quase, né, por nossa conta, autodidata e tal. E é interessante, igual a Rafaela perguntou, com relação a mídias na educação, né? Eu acho que todos os professores deveriam ter essa oportunidade, porque é muito interessante as reflexões, os trabalhos, e até mesmo a gente vê, né, eu já tenho uma caminhada longa na educação, mas a gente vê que eu ficar aqui brincando, ela falando, eu estava brincando de mim, meu marido estava falando assim, mas quem está parecendo adolescente? Né? E fazer meme, mexe, olha. Então, essa questão, o seguinte, né, você, enquanto aluno, você se coloca no lugar do outro, e é muito interessante. Então, se o curso tem sido excelente, eu acho que deveria, né, ter uma abrangência maior, e a sua fala é muito, muito legal. Você fala com uma simplicidade, né? Então, eu acho que assim, estou gostando de colocar aqui o curso Mídias na Educação, né? Vou mudar minha prática, muita coisa que a gente fazia de qualquer jeito, não de qualquer jeito, né? Sendo autodidata, e hoje você vai fazendo mais didático. Então, eu gostaria de colocar os dois pontos aí, parabenizar a Rafaela, a Ana, o pessoal todo aí, a minha supervisora aí, a Virna, tudo que dá uma atenção especial para a gente. Eu sou do Polo de Bicas, mas que eu estou gostando muito. Mas eu sou de Juiz de Fora, eu estou no Polo de Bicas, mas eu moro em Juiz de Fora. Mas muito bom, tá? Obrigada, viu? Eu fico muito feliz quando eu penso, desde o ano passado que eu venho tendo oportunidades, né, de desenvolver, de falar com as pessoas sobre essa temática que me toca muito. E como eu falei no início, né, assim, é a primeira vez que tem tanta gente me assistindo. Então, apesar de ser jornalista e
ideia de guerra já apresentando, sempre é um nervosismo, né? E ter uma turma participativa e calorosos, né? Apesar da gente estar aí a partir de uma tela, foi muito gratificante. Obrigada pelo seu comentário. Vou passar a palavra para a Elaine. Oi, Ana. Oi, gente. Boa noite. Sou Elaine, sou aluna do Polo de Juiz de Fora. Eu trabalho muito com dados qualitativos, com questão de dados, sou uma pesquisadora da área qualitativa. E a minha preocupação nas orientações com os alunos em relação a IA, no sentido da alimentação, de que quando o participante ele aceita participar da pesquisa, ele aceita mediante a confidencialidade dos dados. No momento que, e aí a minha pergunta para você, né? No momento que o aluno, vamos supor, ele coloca esse dado numa IA para uma análise, para ele ajudar ele a fazer uma análise ali, uma análise de conteúdo, a ver o que se repete ali. A gente perde essa segurança dos dados, assim, essa própria entrevista, ela vai alimentar a IA. Eu não tenho isso num que eu posso dizer, num TCLE, num termo de sentimento, né, de participação da pesquisa, de que isso vai, porque isso, de certa forma, eu posso chamar isso de uma divulgação, não posso? A sua pergunta é muito pertinente. Eu vi, a gente acaba usando muitas redes sociais e a gente acaba consumindo informação a partir deles, né? Eu vi um vídeo de uma menina e que ela falava que tudo que ela conversou com o ChatGPT, ele conhecia ela, a partir do que ela conversava com ele. E ele tem, tipo, um histórico. Nas configurações, ele vai ficar tudo salvo lá. Tudo que ele conhece sobre você. Então, com as minhas conversas com ele, ele sabe que eu sou uma pesquisadora de comunicação e inteligência artificial. E isso porque eu conversei com ele. E então, assim, todas essas questões que o aluno levanta para a inteligência artificial, ela coleta, né? Porque ela tem esse controle, a empresa ela detém esse controle dessa informação que está sendo conversada com a IA. Então, eu não sei se ela seria capaz de replicar essas perguntas ou essas informações que o seu aluno está fornecendo a ela numa conversa, porque essa parte eu realmente não entendo muito, não é o meu foco da pesquisa inicialmente, né? Porque a inteligência artificial é tão vasta e cada dia a gente conhece e acaba ficando sabendo de alguma coisa que é difícil, porque a grande questão que foi levantada anteriormente, que é essa questão dos bancos de dados, ela é muito complexa por conta disso. A gente não sabe como que está sendo feita essa coleta, a gente só sabe o que faz. Então, é a partir da nossa pesquisa do Google, porque o WhatsApp fala, nós temos criptografia de ponta a ponta, então ninguém vai conseguir ter acesso. Só que esse mês, eu tive até o Spotify hackeado, gente. Eles colocaram músicas, e aí como que conseguem ter acesso ao meu e-mail, daqui a pouco ao meu WhatsApp, ao meu Instagram. Há uns anos eu perdi o meu Instagram, foi uma luta contra o Instagram para reaver, porque colocaram coisas lá, tentando vender informações, vender curso, coisa que eu não faço, não, vendendo cursos sobre como ganhar dinheiro. Gente, se eu soubesse, eu ganharia dinheiro, não estaria vendendo curso sobre isso. Então, eu não acredito muito nessa segurança que essas empresas supostamente nos vendem, com essa carinha bonitinha de tipo, os seus dados estão seguros aqui. Eu fico com assim 2 pés atrás, assim, como bom mineiro, fica bem veaco, né? Então, assim, eu acho que você, enquanto professor, alerte seus alunos sobre isso, assim, sobre a confidencialidade dos dados, que correm o risco de principalmente quando você trabalha com uma pesquisa, né, de dados, assim, para ela depois usar isso para treinamento, para produção, é complicado. Obrigada, Ana. Imagina. Pode falar, Juliana. Oi, gente, boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui. Só colaborando um pouquinho, eu ia falar sobre o que a Bárbara comentou, mas vou aproveitar aqui a fala da Elaine, né? Eu trabalho numa faculdade de Direito, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma fala, que eu também tenho grande interesse, né, nessa questão da IA e tecnologia. Eu tive a oportunidade de fazer uma fala para os alunos lá da faculdade, nesse período. Uma faculdade de Direito, assim, nada mais comum, né? 1 milhão de advogados. Falei, galera, me ajuda aí, né? Gente, o que já está na lei, o que pode, inclusive tem lá advogado especialista em LGPD, né?
E aí é o seguinte, não tem, né? Isso ainda não está, né, sistematizado. O Marco Civil da Internet fez aí 10 anos e agora está pensando em ser reformulado. Enquanto eles discutem como reformular, tudo já mudou, na hora que eles reformularem, mais nada serve. Né? Então, isso é uma grande questão, Elaine, e aí a gente tem a questão da Plataforma Brasil também, que não sei como está dando conta disso, né? Como que ela está lidando com isso. Isso é uma grande questão. Você vai ter alguma segurança nas empresas contratadas, né? Você contrata uma empresa e aquela empresa gerencia uma IA própria, e aí ela vai estar ali, né, dando algum respaldo em relação aos dados que você está colocando lá. Mas as IAs gratuitas que a gente usa, me corrija, né, se alguém já tiver uma informação nova, é realmente complicado, né? Porque a gente não tem aí ainda uma regulamentação clara em relação a isso, né? O Marco Civil da Internet está fazendo 10 anos esse ano, eles estão reformulando, mas assim, começaram a reformular, surgiu a IA, acho que a reformulação deles já foi embora e eles devem estar fazendo outra. E aí, só para não me estender, eu queria pegar uma fala da colega anterior, que, no sentido, uma coisa que a UAB me ensinou, né? Eu sou antiga aqui no trabalho com a UAB, é que essas ferramentas, tanto as IAs quanto as tecnologias, é muito importante que a gente consiga brincar com elas. Tá? Então, assim, eu vi os vídeos, agora a gente vai criar os memes, é muito importante que a gente consiga brincar com elas. Né? Primeiro a gente brinca, a gente testa, a gente joga, a gente cria alguma coisa, e depois que a gente aprende a brincar com ela, a gente vai pensar em como fazer isso com um olhar pedagógico, né? Como aproveitar isso para um cenário educacional. Então é muito legal que a gente possa ter esse movimento de teste, de aprendizado, sem uma preocupação, porque eu tenho percebido muito isso com os professores. Eles, às vezes, a gente coloca o link lá no grupo, eles tentam entrar, aí falam, mas é muito confuso, é muito mais fácil eu fazer um questionário em casa sozinho, é muito mais fácil eu fazer uma... Mas é porque ele não experimenta de forma mais livre, né? Ele já entra com aquele peso de que entrar para criar uma aula, para fazer uma prova e tal. Então, assim, acho bem legal essa ideia da gente ter esse olhar da brincadeira mesmo, né? De chegar, sentar, os vídeos que alguns criaram. Eu sou tutora, né? Aí ficou assim, já vi alguns vídeos, ficaram muito legais. E aí você vê que teve gente realmente que ficou mais tímida, gente muito solta. Mas, assim, né? Falar de você. Então, a preocupação não é naquele momento se você está passando um conteúdo adequado para alguém. Falar de você, você sabe. Quer dizer, é a ferramenta. O foco é a ferramenta. Então, acho que assim, bem legal a gente ter isso em mente, né? Vamos brincar, vamos jogar ali, vamos brincar, vamos conversar, vamos ver o que ela está trazendo. E focando naquilo que a Lubélia falou também, que a professora Ana também destacou, né, e completou. Um olhar crítico em relação a esse uso, né? Como que a gente vai fazer esse uso e os impactos disso, que acho que o Elaine também já trouxe aqui para a discussão de forma bem séria, né? Pensa bem, nós estamos lidando com dados. Hoje, a LGPD, ela é muito clara na punição em relação a dados. Ela é muito clara. Mas ela não, né? E assim, e nesse caso, né? O que está respaldando isso? Então, são realmente assuntos bem sérios. A gente vou parar para deixar mais gente falar. Tá ótima a discussão, gente. Só para te responder, Juliana, e dar uma resposta, né, entre aspas, aqui para a Ana Luísa, que você citou a questão dessas inteligências artificiais gratuitas não nos darem um respaldo ou uma coisa do tipo. Isso foi ano passado, se não me engano, no início desse ano, que eu estava olhando principalmente as que criam artes, né, essas que é o meu olhar, eu olho muito para o audiovisual, para a questão da arte em si, que são as minhas pesquisas que tocam mais o meu coração. E tem uma que é uma das mais famosas, e ela é paga, que é a Midjourney, que ela é especialista em criação de artes, e se você olhar os termos e serviços, ela fala que tudo que você criar, independente se é seu ou se é da máquina, se foi um prompt seu ou deles, é para sempre deles, vai ser para sempre. Você não tem direito sobre o que você criou. Então, assim, mesmo que foi com o auxílio da ferramenta ali, independente, para eles não importa, vai ser deles e ponto.
eles são os donos, né? E como eu falei no início lá da minha fala, né? Não existe almoço grátis. Tudo que a gente está usando de graça aqui, tudo que a gente consegue ter acesso, vai gerar alguma questão para o futuro para a gente tentar resolver. Então, essas leis, regulamentações, elas são importantes para nos dar um respaldo nesse sentido, né? Porque a gente fica, né, nesse mar de informação, em tanta inteligência artificial, tanto ChatGPT, e a gente fica num vazio porque nada vai ser nosso, né? Exatamente, Rafa, nós somos o produto, né? As nossas informações são o pagamento para eles, né? Se hoje eu falo para vocês aqui que eu quero comprar um tênis, amanhã ou hoje mesmo no meu celular vai estar. Compre esse tênis aqui, tênis na Black Friday. São os algoritmos nos ouvindo, né, entre muitas aspas aqui. Mas eles conhecem a gente a partir das nossas informações. E a gente aceita. Porque se você vai entrar em um processo contra o Google, você vai perder. Porque ele vai falar, mas você em 1990, quando você colocou na internet aqui pela primeira vez na sua vida, você concordou com os meus termos? E eles vão atualizando esses termos, mandam um e-mail extensíssimo para a gente ler, aí a gente fica com preguiça, a gente não tem tempo, eu tenho que planejar a aula, eu tenho que pegar o filho na escola, eu tenho que fazer o almoço, 1001 coisas. Você não vai conseguir ler um e-mail de 70 páginas, né? Um documento lá que está falando tudo que eles podem fazer ou não fazer sobre as suas informações que estão aqui disponíveis na internet. Então, a gente se torna refém de nós mesmos e dessas empresas riquíssimas, que se você entrar num processo, a justiça muito morosa no nosso país, e aí com mais um processo nas costas, e assim, vai acabando desestimulando, né? Então, é realmente necessário, né, novas leis, igual a Juliana trouxe aqui enquanto advogada, é super importante. E aí alguém perguntou, eu perdi aqui, a Juliana mesma, se somente outra Juliana, a Juliana Reis, só o ChatGPT que não dá referências, minoria que dá referência, assim, eu quase não converso, porque eu realmente tenho muito medo, então na maioria das vezes eu acabo conversando mais para propor aulas, né, e trabalhando alguma coisa nesse sentido. E é assustador, assim, porque eles criam, e pode criar até a referência, né, o Gemini, por exemplo, ele não dava há pouco tempo as referências. E aí alguns eles dão link clicáveis, né, e tudo mais, mas pode ser mentira, né? Infelizmente a gente fica nesse limbo, assim. E Black Mirror previu muita coisa, né? Foi o meu segundo audiovisual que eu analisei. O primeiro foi o filme Ela, que foi o meu TCC, foi o pontapé inicial aí, que analisou como que a relação de um humano com um dispositivo, como se fosse um celular, que a Samantha né? É um filme de 2013, e olha aí, 11 anos depois, só está provando que a gente está cada vez mais apaixonado por inteligência artificial, por um celular, e uma máquina, né, de uma certa forma. E Black Mirror, ele trabalha em outras camadas também, né? Ele trabalha vida, sociedade, muita coisa. Eu trabalhei Black Mirror para o Intercom desse ano, Sudeste, e deu uma discussão muito legal, porque outras pessoas também, os pesquisadores da comunicação também pesquisam Black Mirror, e é super interessante. Eu correlacionei essa questão da avaliação positiva com a Uber, com o iFood, que hoje, se eu trabalho como motorista de aplicativo, se eu trabalho com um serviço de entrega e a pessoa me dá uma estrela, a Uber, o iFood, eles vão me prejudicar nesse sentido. Então, hoje a gente tem que ter 1001 coisas, né? Tipo, se eu peço uma comida, eu sempre dou 5 estrelas para o entregador. Ele pode ter atrasado o meu pedido. Uma vez o meu McDonald's chegou com o refrigerante vazado. Eu não quero prejudicar um outro trabalhador, né? Eu quero prejudicar o iFood, porque é uma empresa capitalista que está lucrando muito com os meus lanches estragados. Mas a gente tem que pensar nisso, né? E metaverso, eu quero muito aprofundar os meus estudos sobre metaverso. Eu só estou com um pouco de preguiça de entrar um pouco nesse assunto ainda de pesquisa mesmo. Mas é uma questão que vai, assim, creio que dentro de 5 anos já vai estar muito avançado a questão do metaverso. E já tenho até um caso mega famoso, que é o da Sabrina Sato, que ela tem uma IA que fala como ela vive num suposto metaverso, e ela tem uma conta no Instagram,
Então, assim, chega a ser assustador o quão perfeito é uma questão que não existe, só existe ali para o metaverso, né? E quanto isso é rentável, porque gera muito dinheiro, senão o Mark Zuckerberg não estaria, e o Vale do Silício inteiro, não estariam injetando tanto dinheiro nesse sentido, assim, né? Para gerar todas essas ferramentas, né? Para gerar o metaverso como quase que uma entidade, né? Alguém tinha levantado a mão, só que aí eu não sei se desistiu de falar, ou simplesmente tem um timer e ele desliga. Fiquem à vontade. É uma das nossas alunas que ela quer mostrar o meme. O meme não, desculpa. Espera aí. É o meme que ela produziu. Mostre para nós. Aí, pessoal, só enquanto Mostra aí, então. A Agatha vai abrindo, foi a Agatha, né? Não sei se ela ainda está aqui. Mas enquanto ela vai abrindo, só para a gente, quem ainda tiver alguma questão, para a gente colocar, para a gente respeitar o teto aqui do horário, de 9h30. Oi, Marina. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Aqui eu não vou ligar a câmera, que eu tô no escuro aqui, acabei de pôr meu bebê para dormir. Mas era só para compartilhar com vocês que eu tô atuando, né, como pedagoga do Senai, né, aqui em Juiz de Fora, e recentemente a gente tem sido, né, recebido muitas oportunidades para cursos nessas áreas de inteligência artificial. E recentemente, acho que foi semana passada, eu fiz um curso do Gemini, e eles apresentaram para a gente vários prompts, né, para a gente reformular planos de aula e situações de aprendizagem, né, no Senai a gente trabalha muito dessa forma, com a metodologia. E ele vem uma forma assim, de simplificar o nosso trabalho mesmo, né, de otimizar o serviço, sem deixar, né, de usar o recurso humano para poder validar, viabilizar, realmente fazer uma verificação, principalmente porque tem uma falha grande nas inteligências que é na parte de exatas, né? Então, se a gente coloca um desafio raciocínio lógico, ele não consegue dar esse parecer para nós. Então, assim, o que foi o comando lá que eles colocaram? Você colocar quem é, né, e fazer a identificação, você é uma pessoa, né, o chat, né, no caso do Gemini lá, você é uma pessoa tal, professor tal, você vai desenvolver essa forma, você está com o seguinte desafio, x, né, e aí vai colocando nos prompts, então, assim, eu lembro que lá era 5 etapas, e no final ele gera exatamente o que a gente precisa no desenvolvimento das aulas, né? Então, isso otimiza muito, e eu estou com essa função, assim, de replicar isso para os instrutores lá da nossa unidade, para facilitar também, né, esse desenvolvimento deles, e também com as ressalvas que foi pontuado aqui sobre todos, sobre o armazenamento de dados, dados sensíveis, né? Então, eu tenho realmente utilizado muito a inteligência desde que eu comecei a fazer os primeiros cursos. Então, por exemplo, vou fazer um e-mail, né, que precisa ter uma informação mais concreta, mais social ali, eu acabo utilizando esses recursos ali para otimizar meu serviço, mas sem expor dados, né, a gente sempre tem esse cuidado, e tem sido muito bom para o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente fez um roteiro era um roteiro de apresentação para uma empresa que a gente tinha que fazer. Então, ele demanda tudo para nós. O que tem que ter em cada tópico? O que tem que fazer isso? E a gente só vai, né, colocando, preenchendo, e isso facilita muito o nosso trabalho lá. É só compartilhar mesmo, né, que hoje o Gemini, até então eu não conhecia, estava usando muito chat GPT, depois fiz o do Copilot, né, e agora já está o Gemini, então está só espalhando aí. Eu acho que esse é um recurso que veio para ficar mesmo, né? É só a gente começar a apropriar deles. Marina, te pediram para compartilhar esses prompts aí, se for possível. Então, eles pediram aqui. Deixa eu ver, porque eu estou no tablet, eu vou ver como que eu consigo colocar aqui no chat aqui para vocês. Mas eu tirei o print sim, sabe, para poder realmente utilizar. Deixa eu verificar aqui se eu consigo colocar no chat. Obrigada. Mas isso que ela falou é realmente muito interessante, né? Essas empresas, elas vão começar... Eu acho que o Gemini também, ele já fala um pouco sobre isso. Faça esse curso aqui, é online, gratuito. Então,
divulguem, né, assim, se apropriem desses cursos, para a gente tentar entender a partir da visão dessas pessoas também, dos criadores, né? Aí, quem que vai compartilhar a tela, pode compartilhar, por favor, quando quiser. Só complementando, o Gemini, ele está totalmente integrado com o Google, né? Com a própria inteligência do Google. Então, ali dentro, ali, Microsoft, a comunidade toda e tal, então ele tem realmente uma amplitude e, de certa forma, ele acaba tendo as informações mais atualizadas. Sim. Ô, Ana, a aluna que pediu para compartilhar, ela não está mais aqui. Ah, uma pena. Então, se alguém tiver... desculpa, Rafa. Não, enquanto a Marina avalia ali se ela vai conseguir compartilhar, eu vou... deixa eu abrir minha câmera, gente, tá fechada. eu fechei porque meu gato estava me invadindo aqui, meu espaço. Mas eu quero agradecer mais uma vez a Ana, né, pela disponibilidade. Ela sempre é muito solícita quando a gente convida. Então, eu te agradeço muitíssimo, Ana. Foi uma belíssima introdução para a próxima semana, né? Que iremos brincar um pouquinho de inteligência artificial, né, Ju? Como a Ju falou, vamos brincar para testar, até para perder o medo. Eu confesso que eu comecei a testar há muito pouquinho tempo, porque eu também ficava assim, ai meu Deus, né? Que medo disso, sei lá, e muito medo também dos alunos estarem utilizando, mas... resolvi brincar de fazer uma proposta de elaborar uma ementa de uma disciplina, e aí foi isso, né? Inventar o livro que Paulo Freire jamais pensou em escrever. Usaram referências de periódicos conhecidos que eu ia lá buscar, falei, nossa, não existe. Então, a gente precisa mesmo fazer um uso muito crítico e testar, né? Então, agradeço a Ana porque ela está me ajudando a perder esse medo da inteligência artificial. E que bom que vocês aí já estão testando, já tem coisas para compartilhar. Eu acho que, inclusive, essa última semana podia ter esse espaço, né, Lubélia, de compartilhamento de experiências, assim, para um poder auxiliar o outro aí com os usos que já fazem, né? E aí a gente vai potencializando coletivamente. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Foi assim um prazer inenarrável. Podem me chamar, eu mostrei meu e-mail no início, mas podem pedir para a Rafa meu contato, precisarem. Estou sempre à disposição. E falar de inteligência artificial é um prazer para mim. E a gente tem coisa que eu não sei, peço sempre desculpas, porque é realmente um campo muito vasto, né? Cada dia que a gente descobre uma coisa e a gente vai nessas trocas, a gente vai conhecendo. Então eu fico muito feliz mesmo. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelos comentários, pela participação. Márcio, é a Marina que tem esses prompts. De repente, vocês que são alunos vão compartilhando entre vocês. E aí eu desejo sucesso para todo mundo, que seja que a gente consiga, né, construir uma educação cada vez mais sólida, cada vez mais crítica, porque a gente precisa de sujeitos críticos, né, nas nossas salas. A gente precisa criticar a nossa sociedade, os nossos problemas que a gente tem enfrentado, e que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor para nos defender, né, de tanta coisa que vem acontecendo no mundo, que a gente possa formar sujeitos críticos para que a gente possa retornar à sociedade falando que temos vozes, né, principalmente enquanto professor. Então, obrigada.